Bom, daremos continuidade às apresentações de comunicações. Nós temos 3 comunicações, mas infelizmente as 2 primeiras que estão na programação, eles não estão presentes. Nós vamos convidar Saulo Machado, esse é o sinal do Saulo, para fazer a apresentação com o tema Cinema na Literatura Surda. Crítica de cinema e arte acessível em Libras e português. Por favor, Saulo. Posso começar? Posso? Muito bem. Oi, gente. Boa tarde para todos e todas. Eu sou o Saulo, este é o meu sinal. Eu moro em Brasília e o meu tema é cinema na literatura, críticas de cinema e também arte acessível em Libras português. O objetivo da minha investigação faz parte da minha pesquisa de doutorado e que há pouco tempo comecei a fazer essa pesquisa, né, e também trazendo para dentro da minha pesquisa o cinema. E aí eu cresci e primeiro aprendi a língua portuguesa e depois também aprendi a Libras, mas com o cinema, durante toda a minha trajetória, eu sempre assisti os filmes e no final eu fazia desenhos. Eu desenhava sobre os filmes. E aí eu lembro que uma certa vez, em um curso de língua portuguesa que eu estudava, eu com idade de 12 anos aprendi Libras, e aí eu comecei a pensar naquela época, como que eu posso comentar os filmes que eu assisto? E aí como que eu posso ser por fazer uma crítica aos filmes que eu assisto? Porque os críticos, geralmente, do cinema são pessoas ouvintes, né? E aí eu ficava pensando, como que a gente pode mudar também o termo para dizer crítica, né? Crítica de cinema. E aí eu posso mostrar para vocês ao longo da minha apresentação. A minha pesquisa é com crítica de cinema bilíngue. Há muito tempo que venho também produzindo em língua portuguesa, mas quando se trata da Libras, vinha pesquisando que se havia alguns críticos surdos, né? E aí também na minha pesquisa estava investigando isso. A respeito ainda sobre a crítica no cinema e às vezes as análises, as comparações, por exemplo, de críticas de cinema nas línguas orais, né? E geralmente as pessoas ouvintes fazem essas análises após assistirem os filmes. Por exemplo, quando a gente tem gêneros diferentes, como séries, como diversos gêneros do cinema que a gente pode comentar. E também a respeito das terminologias na área cinematográfica, que geralmente os termos são em língua portuguesa. E o principal ponto da minha pesquisa de mestrado era sobre a terminologia, o sinal-termo na área de cinema. E na minha área de mestrado também eu tratei sobre a questão da terminologia na área de cinema em relação à língua portuguesa, mas ainda faltava na língua de sinais. E com toda a minha experiência presente em festivais de cinema acessíveis, há pouco tempo eu fui a um festival que tinha um tradutor-intérprete, que sempre utilizava datilologia em se tratando dos termos utilizados na área cinematográfica. E aí comecei a pensar na criação de sinais-termos para isso. Então, na minha pesquisa de doutorado agora, em que estou construindo, tenho discutido sobre essa questão, né, da criação também dos sinais-termos e a crítica
do cinema na minha pesquisa. Na minha pesquisa de mestrado, eu utilizei uma metodologia que se fez da literatura. Tenho como objetivo também fazer, também na minha pesquisa, um material bilíngue, que tem como objetivo analisar os termos também em língua portuguesa, os críticos da área de cinema, que em grande a maioria deles ouvintes, as suas formas de crítica e também produzir, ter como objetivo produções de sinais termos. Por exemplo, os digitais influencers, que geralmente se utilizam das suas plataformas, da sua visibilidade para fazerem críticas a obras literárias no cinema. E também começo na minha pesquisa investigando também quais são esses termos. Por exemplo, o gênero jornalístico, revista, e como são as críticas de cinema nesses gêneros. Esses gêneros trabalham com resumos, críticas, resumos, e eles trazem perspectivas positivas e negativas. E fiquei pensando, o que analisarei e como farei as produções das críticas? E aí as críticas serão sinalizadas, para que todas as pessoas surdas que assistam se identifiquem, por exemplo, os gêneros drama, terror, o gênero piada, comédia, né? E muitas vezes as pessoas surdas têm dificuldade com a leitura da língua escrita, né? As críticas que são feitas em língua escrita, e aí nós pensamos nas produções sinalizadas em vídeo. E isso é parte de uma estratégia que também nós temos também a produção em língua de sinais e também o texto escrito em língua portuguesa. Quando é feito a crítica, é pensado sobre a questão do espaço e da dimensão da tela e que fique completamente visual, porque nós sabemos que no texto escrito, o registro ele é feito com fotos das cenas, mas em língua de sinais nós precisamos ter um espaço e um espaço para as imagens e também um espaço para a sinalização. É necessário uma estratégia acessível, porque o texto escrito limita em relação a isso, mas quando nós trazemos para a língua de sinais, nós precisamos pensar no público surdo que acessará esse conteúdo. Quando o texto é produzido em língua portuguesa, nós sabemos que essa produção tem relação com a semiótica dos vídeos. Por exemplo, as produções da Marvel, do DC, né, dos filmes hollywoodianos, nós sabemos que muitas vezes nós sabemos que tem produções, por exemplo, no cinema francês, no cinema espanhol, mas que não tem tanta visibilidade como as produções hollywoodianas, né? E aí nós precisamos trazer críticas a esses filmes em língua de sinais para garantir também o público surdo. E também, na minha pesquisa sobre a questão metodológica e também as bases teóricas, eu utilizo Cândido como também crítico literário, muito renomado, e também utilizo o autor Grandeot. São dois teóricos importantes, que são bases na minha pesquisa. Ele trabalha com as questões de teoria linguística, e aí, Cândido, eu trago a questão cinematográfica. Também eu tenho como Benevist, né, e também tenho Pierre, também. Ele, para mim, é principal nessa minha análise, porque trata da semiótica e da forma, como nós utilizaremos a forma para traduzir. Nós assistimos ao material,
por exemplo, ou no trabalho, ou na sua casa. Se você for fazer uma crítica de cinema, você pode utilizar uma metodologia semiótica. Eu também trago Ferreira como um pesquisador importante da área de Libras, também serviu como base teórica em relação à dimensão da minha produção sinalizada. Também trago Quadros e Carnop, como também parte da minha produção em se tratando da linguística. Também trago Lyons e também trago Souza, que sou eu, e também trago Souza, que sou eu, é parte da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, quando já trazia as questões, e também a professora Rachel, né, com o seu livro, né, sobre literatura, e também a respeito das produções com classificadores e visual vernacular. E também esses autores me dão uma base e também trazem para mim um conhecimento que me dá a possibilidade de produzir bem as críticas no cinema em língua de sinais. E essa é parte das minhas investigações, da minha pesquisa atual. A respeito da minha metodologia, na realidade, o trabalho que tenho desempenhado tem sido também sobre uma enciclopédia, né, e glossários que podem me ajudar como montar a minha crítica cinematográfica. Primeiro, assisto o material, escrevo e penso como colocar os termos, né, de forma coesa, e por isso o dicionário, os glossários são tão importantes, né? As terminologias da área cinematográfica são tão importantes para a minha construção textual da crítica que produzirei. E em língua de sinais, vocês sabem que na minha pesquisa de mestrado produzi sinais termos na minha dissertação e trago esses sinais para a minha pesquisa atual. Porque, de fato, quando vou tentar buscar sinais nessa área, quase não encontro. Por exemplo, no gênero comédia, no gênero drama, suspense, e aí nós temos, por exemplo, muita liberdade em fazer, mas quando se tratando de drama, em se tratando de comédia, do gênero terror, é necessário utilizar de conhecimentos linguísticos para produzir a crítica. E aí muitos autores também têm produzido sinais. Eu espero que outros autores produzam também sinais nessa área. Em minha pesquisa, em relação à questão da teoria semiótica, da semiologia e a tradução da imagem, é isso que nós tratamos, né? Também das questões audiovisuais. Nós temos na semiótica a forma imagética, e trazendo isso para uma consciência coesa, como nós produziremos a crítica. A semiótica e a tradução pode ser baseada em imagens que podem me auxiliar também na escrita. A forma da imagem para auxiliar na tradução para a língua de sinais. E a própria imagem para auxiliar na tradução para a língua escrita. A semiótica dá essa base para as duas línguas. E qual é a percepção, a interpretação visual que posso fazer? Na minha pesquisa, ainda não tive um resultado a respeito deste fenômeno. Quando, por exemplo, eu sento para assistir um filme, ao término, eu fico pensando quais seriam as formas que utilizarei para fazer, qual a base teórica que utilizarei para fazer a crítica. Por exemplo, as críticas literárias e as críticas cinematográficas, nós temos, por exemplo, produções de críticas que são gerais, por exemplo, em livros, por exemplo, nos jornais, quando as pessoas leem, por exemplo, as críticas cinematográficas em jornais, as pessoas podem brigar com aquele texto, concordar ou não com ele.
E o cinema bilíngue, nós temos, por exemplo, produções em língua portuguesa e em libras, e nós temos as legendas em língua portuguesa, que pode, para as pessoas surdas, por exemplo, que não sabem libras, assistirem utilizando as legendas, ou as pessoas surdas bilíngues, que podem se fazer das legendas também. E na análise também a respeito da literatura e da área do cinema, a literatura brasileira, nós temos diversas críticas. E em relação à questão das críticas na área cinematográfica, nós temos uma influência muito forte aqui no Brasil, por exemplo, de produções literárias brasileiras que me imunem dessa capacidade de adaptar para vídeos, né? E também, e que podem me fazer ter a possibilidade de utilizar o cinema para criar, a partir da questão literária. As literaturas em libras, a literatura surda, as produções de críticas literárias em libras também. Será que existem críticos literários do cinema em libras? São poucas pessoas, né? Porque a literatura surda e a literatura em libras já tem muitos materiais, contações de histórias, por exemplo, fábulas, questões, diversos materiais de profissionais que podem também se fazer críticos desses materiais. A literatura surda, nós podemos também olhar com um olhar crítico e pensarmos naquela produção de forma positiva ou negativa. Vemos os pontos positivos ou negativos daquela produção. Na minha concepção, compreendendo a questão da crítica do cinema, compreendo que as críticas elas podem incorporar a literatura. A literatura, ela caminha para eixos da linguística e da tradução. Pensando na literatura, nós podemos pensar numa crítica literária, tratando da linguística, tratando da tradução e tratando também da semiologia. A literatura traduzida, ela também pode receber uma crítica literária. Há um livro muito conhecido, organizado por Cândido, que é um crítico literário. Nesse livro, que recebe o nome de Formação da Literatura Brasileira, esse material, ele apresenta o processo histórico da literatura brasileira, e Cândido, com sua obra, ele influenciou outros críticos. Influenciou também críticos de cinema. Nós temos um número considerável de filmes brasileiros, de filmes internacionais, que, ao elaborar uma crítica, ela sempre tem como base os estudos de Cândido. Em relação à crítica de cinema, nós temos aí Gomes, 1996, que foi também influenciado por Cândido, onde os críticos ouvintes, eles têm como base também as ideias, os estudos de Gomes, apresentando uma linha a ser seguida para organizar a sua crítica. As estratégias utilizadas na elaboração de uma crítica escrita ou em língua de sinais, nós temos como base a semiologia de Peirce, teoria peirciana,
nós sabemos que a semiologia trabalha com o significado e o significante. Ao assistirmos uma obra cinematográfica, nós observamos as imagens, o conteúdo do filme. E isso traz um significado, compreendendo ali o significante. E assim, nós podemos organizar uma crítica. Peirce, compreendendo a semiologia, pensando no signo e no seu significado, e no objeto, o objeto aqui enquanto obra cinematográfica, e no seu intérprete, o intérprete não aqui na profissão de intérprete, mas ao assistir um filme, ao assistir uma obra, eu estou ali compreendendo o signo. E na elaboração da minha crítica, eu vou interpretar o conteúdo daquela obra, o que eu entendi daquela obra, do seu início, do seu meio e do seu fim. Ao elaborar a minha crítica, eu preciso interpretar, compreender. As narrativas, numa conexão com a questão do cinema, por exemplo, um espectador, uma pessoa que vai assistir a um filme, ou um crítico de cinema, a crítica de um espectador, eu posso utilizar o termo leigo, que vai assistir um filme, a sua posição em relação ao filme é diferente a de um crítico de cinema. Ao assistir o filme, você vai ao cinema, você assiste o filme, e quando termina o filme, algumas pessoas podem expressar dessa forma: esse filme foi bom, esse filme foi muito bom. Isso é variado, essa posição. O crítico de cinema, ele observa o plano desse filme, a sua construção. A análise elaborada pelo crítico de cinema, ele compõe há uma característica na elaboração do seu discurso crítico. Ele pode ser um discurso apresentando pontos positivos, um discurso que incentiva, um discurso com pontos negativos. Uma concepção externa dessa obra, ao você assistir um cinema, você está ali, de uma forma externa, você está assistindo aquele filme. Pode ser um drama, suspense, terror. O contexto é apresentado. Por exemplo, eu sei que aquele filme é um filme de terror. Toda a sua construção me leva a compreender que é um filme de terror. Diferente, por exemplo, de um filme que trata do romance, de uma relação amorosa. A posição interna é a minha avaliação de que, o que aconteceu nessa parte do filme, eu não concordo, eu discordo. Ou, no decorrer do filme, da exibição, nossa, que ponto importante que está sendo discutido, abordado agora nessa obra cinematográfica. É uma crítica mais, eu posso dizer, mais próxima, por isso o termo interna. Eu considero, essa colocação não tem muita preponderância. Essa posição, essa cena, ela é importante, ela é impactante. A crítica, ela é diferente da análise. A crítica, ela é embasada por uma razão. Os profissionais que fazem
que elaboram as suas críticas, é diferente de um mero espectador. Ele assiste o filme, mas muitas questões, muitas cenas podem passar despercebidas. O crítico, ele analisa internamente as cenas de um filme. Um filme, uma exibição cinematográfica, ele nos apresenta muitas informações. Às vezes nós compreendemos essas informações, outras vezes não. Ao refletir sobre a obra, eu faço uma produção, e essa produção ela não deixa de ser uma tradução. E uma produção crítica, ela apresenta elementos. Nós temos elementos no sentido das informações básicas. O filme tem atores conhecidos, quem são os atores, quem é o diretor do filme. O diretor do filme, ele chama a atenção do crítico literário. Quem dirigiu essa obra cinematográfica? O roteirista, se é uma obra adaptada de um livro, se é um filme adaptado de um livro. É importante conhecer o diretor. Há uma atenção especial de um crítico de cinema em relação ao diretor da obra. Por exemplo, os atores. Esse ator eu conheço, ou atores novos. Quem são esses atores? Quem é essa atriz, esse ator? Desses elementos que compõem uma crítica literária, se trata de comédia, de romance, de ação. Por exemplo, esse filme agora que vai ser exibido, ele trata sobre a questão da comédia. O crítico literário pode assistir o filme e dizer, não concordo, que é uma obra de comédia. Apresentando, por exemplo, o resultado de uma crítica que é organizado por mim, nós temos aí um recorte de uma cena em que eu elaboro uma crítica. Esse é meu blog, há um bom tempo que eu realizo críticas, pretendo deixar esse blog também acessível. Nós apresentamos que Ferreira trata da construção espacial, o espaço utilizado na produção sinalizada. Nós temos Sutton Spence, que também discute a questão dos classificadores, do visual vernacular e das suas regras, utilizando um ou outro elemento visual. Esse plano, nessa imagem que vocês estão observando, a crítica em língua de sinais, ela deve atender outras demandas, outros critérios. A questão de estrutura linguística, a questão do espaço, das expressões faciais, dos apontamentos. Como eu disse, esses elementos classificadores e visual vernacular também podem ser utilizados. Trazendo, como eu disse, elementos da minha pesquisa de dissertação, eu trabalho também a questão do léxico. Na minha dissertação de mestrado, foram elaborados 75 sinais terminológicos voltados para o cinema. Aqui eu apresento alguns como comentários, críticas. A próxima imagem, por favor. Vocês estão observando essas imagens. Nós temos aí, por exemplo, o sinal de festival. Por exemplo,
Apresento aqui um filme muito conhecido, 007, a tecnologia, como ela é utilizada, os elementos e os recursos cinematográficos que compõem uma crítica literária. Eu buscando informações, se os surdos elaboram alguma crítica. Nós temos aí, não são críticos, as pessoas que estão, as imagens aí, são influencers digitais. Se eles podem se tornar uns críticos literários? Podem, mas nós temos aí essa apresentação desses influencers que se colocam, que colocam a sua crítica, a sua opinião em determinados assuntos. Nessa imagem nós temos uma crítica de cinema que oferece acessibilidade em Libras com a janela em Libras. Fazendo as minhas considerações finais, buscando essa compreensão dessa crítica, eu percebo, da crítica do cinema, eu percebo que nós precisamos caminhar na elaboração dessas análises para organizar uma crítica. Como Sutton Spence apresenta que, ao assistir um filme, uma pessoa surda assiste um filme, depois ela quer falar sobre aquele filme, quer contar sobre aquele filme para outros surdos, isso pode compor uma forma de uma posição crítica em relação ao filme. A nossa literatura brasileira, ela traz em seu contexto, por exemplo, da colonização brasileira em 1500. Nesse contexto, nós precisamos fazer também essa linha histórica da literatura em Libras ou literatura surda. Nós temos, por exemplo, lá em 1857, alguma obra relacionada à literatura em Libras. Nós temos a disciplina de literatura no curso Letras Libras. Nós precisamos buscar formações de surdos críticos do cinema. Nós precisamos, assim, construir, penso eu, essa linha histórica. Nós temos um processo histórico da colonização do Brasil até os dias atuais. Nós precisamos pensar nisso relacionado às questões surdas. No Brasil, nós temos críticos surdos de cinema? Eu acredito que eu seja o único. Críticos de literatura, nós temos críticos da literatura surda? Críticos da arte surda? Críticos surdos que tratam do teatro surdo? Críticos da dança surda, nós temos alguns dançarinos surdos. Quais as críticas em relação a estes trabalhos? Em relação à música, as músicas em Libras? Nós precisamos de críticos surdos para avaliar estes trabalhos, estes contextos. Essas são as referências que eu utilizei na minha apresentação. Próxima imagem, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção. Por favor, o próximo slide, é possível? Gostaria de agradecer ao meu colega, ao meu professor, ao meu aluno que me ajudou na organização desse material, agradecer à organização do 4º Seminário Franco-Brasileiro, agradecer ao UNB e à UFSC pela organização e a possibilidade de apresentação do meu trabalho. Obrigada. Gostariam de aproveitar para fazer alguma pergunta ao professor? Temos tempo, tá? Por gentileza, vamos organizar a fila, ok?
Foi uma excelente apresentação. Quando você trata da questão da legenda, que seria possível a acessibilidade linguística em língua de sinais? Infelizmente, a gente não tem muito trabalho no cinema produzido diretamente em língua de sinais, mas a gente tem os digitais influencers e eles têm muitos materiais nas redes sociais, que, por exemplo, eu sendo digital influencer, perdão, eu estava distante, ok, eu sendo digital influencer, eu utilizo o meu conteúdo e geralmente coloco acessibilidade com legendas também. E aí, muitas vezes, nós temos alguns digitais influencers que não se preocupam com essa questão da acessibilidade. Eu acredito que o importante é ter um conteúdo em Libras e também acessível legendado. E também, se for só Libras, não é acessível também. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Muito bem. Gostaria de fazer uma pergunta, Saulo, para você. É uma pergunta simples. Você pode me responder com sim ou com não. E aí eu quero falar um pouco também sobre o que eu acho a respeito da sua pesquisa. Em relação a cursos, né? Existem cursos que formam críticos? Sim, nós temos o curso de formação geral, geralmente os alunos são ouvintes. As pessoas que se interessarem por esse curso de formação de críticos de cinema, é importante que, ao fazer matrícula no curso, você se apresente como surdo para garantir a questão do intérprete na formação. Mas, quem sabe, eu posso criar um crítico de formação para críticos surdos? Você vai criar um curso? Você já fez um curso? Não, não fiz. Você se reconhece enquanto crítico literário? Ok, o meu segundo questionamento para você é o seguinte: gostaria de saber a respeito de crianças surdas, né? E aí, pessoas surdas no geral. E aí, o que acontece é que muitas vezes as pessoas surdas não têm acesso à cultura. Até eu, por exemplo, muitas vezes me sinto limitado em relação a questões, ambientes culturais. Por exemplo, muitas vezes minha avó me levava aos lugares culturais e não tinha informação para mim. E aí não é culpa das pessoas surdas. Meu pai é surdo e também tinha essa mesma limitação. Por exemplo, a respeito do Rio, nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e tinha muitas vezes eu entrava na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e eu via, por exemplo, havia, por exemplo, a festa de 100 anos da Biblioteca Nacional. Tinha a parte de entrada da biblioteca, onde a gente fazia um cadastro, e aí eu pensei em entrar. Perguntei, a intérprete de Libras? E aí a moça ligou e fiquei pensando, nossa, vamos chamar o intérprete, né? Bem, e aí ela continuou lá um bom tempo e aí falou para mim, bem, espera mais um pouquinho e aí mais um tempo, de repente chega o intérprete de Libras. A surda que era faxineira chegou, dos serviços gerais. Aí perguntou para mim, você é do INES? Eu disse, você é a intérprete? Você é intérprete? Eu trabalho aqui há muitos anos. E me chamaram para quê? Aí eu, não, não, deixa. Aí eu perguntei, cadê o intérprete? Vai vir, tá? Vai vir. A moça me respondeu.
E aí eu ficando tão nervosa, continuei conversando com a moça que trabalhava nos serviços gerais, e aí chegou uma moça com uma camisa com o nome intérprete. E aí, fale devagar, tá certo? E aí não é novidade para vocês que isso é real, né? Isso acontece demais. Isso é a realidade que nós surdos enfrentamos nos espaços culturais. E aí fiquei pensando quando você estava falando, Saulo, como que você pode ver ou como nós vemos as pessoas surdas nesses espaços em acesso à cultura. O problema muitas vezes é o acesso que é nos negado. Todos nós somos críticos na vida, da vida. E aí, todos nós temos o nosso ponto de vista. E aí é necessário pensar também nisso quando você produz um material. Por exemplo, eu sei ler português, mas não me interessa. Eu sei ler língua portuguesa, eu sou fluente em língua portuguesa, mas não me interessa ficar pensando apenas só em algumas coisas. Sim, eu conheço assim, é uma charge da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Exatamente, minha avó me deu essa charge e eu ficava pensando, olhando aquilo. Lembra da imagem que tinha na charge? E aí a minha avó ficava me ensinando o que significava, mas para mim não era interessante. Também aquela do filme, por exemplo, essa imagem é para falar da qualidade do filme. Tem também estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Também tem as histórias em quadrinho para surdos. Essa crítica que você traz, Heloísa, é uma crítica social, da situação vivenciada para as pessoas. A crítica do cinema ela é voltada especificamente para uma obra cinematográfica. Essas questões que você apresenta, também já vivenciei. Por exemplo, eu fui a um shopping para assistir uma exposição que apresentava a cultura da década de 80. Eu encaminhei um e-mail e disse, eu gostaria de assistir a essa palestra que vai discutir a cultura da década de 80, nessa exposição, mas eu gostaria de ter a presença de intérpretes, eu vou te passar o contato de 2 profissionais, e no dia da palestra, eu cheguei, os intérpretes que eu havia indicado são os meus amigos, e tinha um outro profissional que não tinha uma relativa competência tradutória. Aí eu falei, você entrou em contato com os números que eu te dei? Então, assim, não vivenciei esse conforto linguístico. É isso mesmo. Na verdade, eu não dou contato de intérprete nenhum. Eu sou cidadã, eu vou acessar aquele espaço e o espaço tem que ofertar o tradutor-intérprete, porque eu pago meus impostos. Eu sou cidadã, eu voto. Mas quando eu coloco no cadastro, na inscrição do evento que eu sou surda, eu não tenho uma responsabilidade. Mas, na verdade, eu não estou aqui para pensar. Por exemplo, eu estou falando disso, Saulo, porque eu tenho direitos. Esse tema realmente ele não tem muita relação com a questão da crítica cinematográfica em relação à literatura. Essa questão é relacionada no aspecto social. Eu, enquanto professor, enquanto crítico de cinema, eu não tenho relação com o meu tema. Tudo bem, perguntarei a outra pessoa. Muito obrigada. Mais alguma questão? Obrigada, Saulo, pela sua apresentação. Estamos encerrando as nossas atividades no dia de hoje, agradecemos a presença e esperamos vocês amanhã, a partir das 9 horas. Obrigada.